Olá, alunos. Agora a gente vai dar início à fase de planejamento do sistema de gestão ISO 45001, tá? Na primeira parte do planejamento, a gente vai realizar ações para abordar riscos e oportunidades. E desse item tem os seus subitens, né, que fala da generalidade. Basicamente, ele explica, dentro do sistema de gestão, ele explica como funciona o reconhecimento dos perigos e riscos, né? E as oportunidades de se mitigar ou eliminar pode proporcionar para a organização. O segundo subitem é onde a gente vai ter uma abordagem mais maciça, que é a identificação dos perigos e riscos, tá? E as oportunidades que efetivamente a gente reconhecendo e mitigando ou eliminando o risco pode proporcionar para a organização, para a empresa. Depois a gente vai abordar também, né, os requisitos legais e outros requisitos que a gente já tratou isso em outras aulas. E por fim, né, depois de reconhecer os perigos e riscos, a gente vai adotar, perdão, ações de execução, plano de ação para se eliminar efetivamente ou mitigar os perigos e riscos que nós reconhecemos. Depois, né, traçar um plano de ação, nós vamos propor os nossos objetivos e metas desse plano de ação, tá? E se o nosso planejamento para alcançar os nossos objetivos e metas, como é que eles estão sendo alcançados, né? Então são itens que a gente vai estar estudando a partir de agora. Explanando mais um pouco o conceito do planejamento, né? A organização e seu processo de planejamento deve determinar e avaliar os riscos e oportunidades que são relevantes para os resultados pretendidos do seu sistema de saúde e segurança ocupacional. Isso deve incluir, né, assegurar que o sistema de gestão possa atingir os resultados, tá? Prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e alcançar a melhoria contínua. Então, assim, usando como conceito o ciclo do PDCA, a qual deve ser a base para você estruturar esse programa, tá? O planejamento é a fase mais importante de se levantar todas as situações relacionadas ao inventário de riscos, né? E perigos e suas oportunidades ao mitigar ou eliminar esses riscos. É só um adendo, né, que para conceituar também a questão do termo oportunidade, né, até esse termo ele é utilizado dentro do sistema de gestão muito por conta do anexo SL, tá? Mas quando se trata de uma oportunidade nos temas de gestão de saúde e segurança, existe dois pilares, vamos dizer assim, tá? É uma oportunidade
proativa e uma oportunidade reativa, tá? Então, perdão, o que seria uma oportunidade proativa relacionada à saúde e segurança? Então, quando eu reconheço o perigo e risco e consigo eliminar esse perigo e risco da minha organização, qual é a oportunidade que eu tenho? Eu diminuo os acidentes, eu diminuo as doenças, diminuo não, eu elimino as doenças, eu elimino os acidentes, eu elimino possíveis passíveis trabalhistas e eliminando essas condições, eu deixo de ter um prejuízo monetário para a organização por conta das indenizações e custos que o acidente ou uma doença pode causar dentro de uma organização. Então, uma oportunidade de crescimento a nível monetário para a organização. E qual é a oportunidade reativa, né? Quando eu reconheço o perigo e risco? Vamos dizer que eu não consiga, como o outro conceito de eliminar, eu consigo mitigar. Eu estou criando uma oportunidade para a empresa de não gerar acidente? Estou. Porém, quando eu estou mitigando o risco, ele ainda está presente. Então, se eu não buscar a melhoria contínua e achar que só a mitigação é suficiente para uma oportunidade proativa, eu posso estar me enganando. Por quê? Porque o acidente ainda pode acontecer caso aquela mitigação não seja mais eficiente, né? Então, assim, eu reduzi o risco hoje, mas será que essa redução ela vai perpetuar dentro daquela organização, dentro do contexto que é aquela organização? Então, por isso que o meu pensamento em relação às oportunidades, elas devem ser mais relacionadas às questões proativas do que reativas. Tá? Era só isso que eu queria destacar nesse slide. Metodologia da organização para a identificação de perigos e riscos e avaliações de oportunidades. Primeiro ela fala aqui, né, ser definida com respeito ao escopo, natureza e momento oportuno para agir, para assegurar que ela seja proativa ao invés de reativa. Então esse item quer dizer que é importante a gente entender o contexto da organização para que a gente faça um reconhecimento de forma assertiva, tá, gente? Então, assim, é importante que na fase do planejamento e no reconhecimento dos perigos e riscos, você entenda de forma plena como funciona a organização, tá? Segundo item aqui é assegurar a classificação de riscos e a identificação daqueles que devem ser eliminados ou controlados através de medidas. Então, gente, a gente vai precisar, a norma exige que a gente classifique os perigos, riscos e oportunidades. Essa classificação a gente vai ter que gerar uma matriz de risco, tá, para denominar de forma. Isso aí cada organização vai determinar o seu, mas a gente vai sugestionar algo para vocês tentarem classificar os perigos e riscos, pequeno, médio, grande, severo, irrelevante, enfim. O termo que a organização quiser utilizar, ela pode estar utilizando, desde que tenha um critério para avaliar um critério para classificar sua matriz de risco, tá? Terceiro item aqui, ser consistente com a experiência operacional e a capacidade das medidas de oportunidade de controle de risco empregadas.
Experiência operacional é importante, né? A gente já falei isso também para vocês em outra oportunidade, que agora a ISO 45000 determina que os trabalhadores sejam ouvidos para saber as expectativas e o que eles têm de proposta para eliminar ou mitigar os perigos e riscos da sua operação, né? Então é importante o envolvimento também nessa fase de avaliar os perigos e riscos, ouvir os trabalhadores e enfim, tá? Fornecer subsídios para a determinação de requisitos da instalação, identificação de necessidades de treinamento e desenvolvimento de controles operacionais. É importante, né, o envolvimento, importante não, é importante e é o que vai determinar o sucesso ou fracasso do programa é o envolvimento da alta administração. Então a organização ela tem que fornecer algum tipo de subsídio, né, quando vocês identificarem os perigos e riscos. Porque pode ser que a eliminação, a mitigação desses perigos e riscos, a gente precisa desenvolver algum controle operacional, alguma ferramenta de segurança, um checklist, algo do tipo, para conseguir se alcançar o seu objetivo. E por fim, assegurar o monitoramento das ações, para garantir tanto a eficácia como o prazo de implementação das mesmas. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a executar, eu preciso monitorar como é que estão as ações, né, para eliminar ou mitigar os perigos e riscos, tá? E prazo, tudo hoje determina e precisa de prazo para conclusão dos processos. Então é importante que no monitoramento e nas ações sejam determinados prazos de conclusões. Qual a diferença, né? O que é perigo e o que é risco, tá? É, conceitualmente, né, perigo é a fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesões, doenças, dano à propriedade, ao meio ambiente do local de trabalho ou uma combinação de todas essas, tá? E o risco é a consequência do perigo, que é a combinação de probabilidade da ocorrência, tá? E a consequência de um determinado evento perigoso. Então, né, como a gente usou
em sala de aula um exemplo, né? Atravessar uma rodovia movimentada é perigoso. Qual é o risco de eu atravessar essa rodovia movimentada? É ser atropelado. Então, ser atropelado é o risco. E qual é a probabilidade de eu ser atropelado numa rodovia movimentada? Então, essa é a classificação do risco, né? E se eu for atropelado, qual é a consequência dessa probabilidade? Então, isso também, perdão, é classificar o risco. Então, é importante, né? E a norma determina que eu classifique os meus riscos, tá? Então, o risco é a probabilidade versus ocorrência. Então, assim, a probabilidade pode ser grande, tá? Só que a consequência é pequena. Você me fez entender? Então, assim, eu tenho uma probabilidade alta de acontecer um acidente numa determinada operação, porém, a consequência desse acidente é pequena. Então, assim, e qual é a importância de eu classificar o risco? É eu agir de forma assertiva em coisas que realmente são relevantes e precisam de uma energia maior, né? De um cuidado maior, de uma eliminação, no caso, maior do que a outra. Então é importante essa classificação. Então, como nesse exemplo, né? Atividade e abastecimento do veículo. O perigo, né? Liberação de combustíveis voláteis enquanto se enche o tanque de gasolina, né? Associado a uma fonte de energia próxima. Né? O que que é? O isqueiro, ou um curto-circuito que pode gerar uma fagulha e causar a explosão. E o risco é a explosão propriamente dita. E qual é a oportunidade né, encontrada aí? No caso, para mitigar o risco, porque não tem como eliminar, né? As placas de sinalização. O escopo de reconhecimento dos perigos e riscos determina que devemos classificar os riscos e, para isso, a gestão de risco é fundamental para a tentativa de mitigar ou até mesmo eliminar, né, os perigos e riscos. Gestão de risco é um processo de natureza permanente, estabelecida e direcionada, aplicável a qualquer tipo de organização, que visa identificar, analisar, avaliar, decidir respostas, planejar, executar, monitorar e comunicar os riscos. Dividimos esse conceito em dois pontos: os riscos, que aí eu vou identificá-los, analisá-los e avaliá-los, tá? E aí as nossas respostas a eles, né? Que aí é decidir como fazer, planejar, executar a mitigação e eliminação e monitorar se eles estão sendo bem-sucedidos, né? O meu planejamento e a minha execução. Então, eu tendo esses dois conceitos facilita bem a classificação do risco, né? Na hora de eu criar uma matriz de risco. A finalidade, né, da gestão de risco para uma organização é alinhar a disponibilidade para assumir riscos com oportunidades e estratégias de escopo. O entendimento de uma gestão de risco é necessário criar uma matriz de risco. O conceito de uma matriz de risco é o cruzamento de dois eixos. Gente, como nós estudamos na aula online, tá? Essa matriz de risco que está aqui nesse slide é uma matriz sugerida pela LR3, que é de embargos e interdições. Ela foi revisada recentemente, tá? Ela é uma LR para ser utilizada por fiscais do trabalho, tá?
E essa matriz de risco da NR3, ela foi criada para que os fiscais tenham um embasamento legal agora para embargar ou interditar uma obra, uma construção que seja. Então, eu sugiro que vocês estudem esse conceito da matriz de risco da NR3 e utilize elas nas suas matrizes de risco para atender os requisitos da ISO 45001. É uma matriz bem legal, fácil de fazer e ajuda bastante ao atendimento da norma. E você vai atender duas situações simultaneamente, né? Você vai atender os requisitos da norma e você vai estar, de certa forma, atendendo um requisito legal. Isso não é uma obrigatoriedade, de atendimento legal, legalmente falando. Você não precisa criar uma matriz de risco conforme NR3, porque isso é para o auditor fiscal, tá? Mas você já fazendo isso, você tá subentende que você está tendo um papel de auditor fiscal, ou seja, quando o auditor fiscal for te fiscalizar e usar essa matriz de risco para determinar se a sua operação ela se ela tem um risco leve, significativo ou severo, tá? Você já consegue trabalhar, né, preventivamente antes da vinda do auditor. Então, conceitualmente falando, dá para você utilizar essa matriz perfeitamente para atender o requisito da norma. Como fizemos o trabalho em sala de aula, né, eu pedi para que vocês identificassem os perigos e riscos e, e propusessem uma oportunidade de melhoria em relação a esses perigos e riscos que foram reconhecidos, tá? Sugiro que vocês, ao fazer o trabalho, utilizem esse conceito desse desenho, tá? Para continuar, né, o aperfeiçoamento do reconhecimento dos perigos e riscos e agora classificar esses perigos e riscos conforme matriz de risco da NR3, como eu sugeri para vocês, tá certo? Né, um dos itens importantes para atender a norma são o atendimento aos requisitos legais. A organização deve estabelecer e manter procedimentos para identificar e ter acesso à legislação e outros requisitos de saúde e segurança que lhes são aplicáveis. A organização deve manter essa informação atualizada. Deve também comunicar as informações pertinentes sobre os requisitos legais e outros requisitos a seus colaboradores, funcionários e outras partes interessadas envolvidas. Como já também fizemos recentemente, eu pedi para que vocês pesquisassem, né, os requisitos federais, municipais e estaduais referentes à saúde e segurança do trabalho. Então é um item dos auditáveis, é um dos itens mais importantes a serem atendidos, porque nada mais é do que atender a legislação do país, a legislação brasileira em relação à saúde e segurança do trabalho. E falando em atendimento a requisitos legais, a nível federal, a gente pode usar as NRs como carro-chefe desse requisito, né? Então, eu entendendo o contexto da minha organização, eu vou saber qual NR se aplica à minha empresa, tá? Lembrando que as NRs recentemente passaram
por alterações, então essas alterações, conforme determina também o requisito da norma, devem ser passados aos colaboradores, né, e outras partes interessadas para que elas tenham ciência das mudanças e das novas exigências que a federação exige que você a partir disso irá fazer também, tá? Então, é, não quer sofrer penalidade de uma auditoria externa para certificação, uma manutenção da certificação é atender aos requisitos da norma de forma integral, tá? Mas para isso você tem que entender o contexto da sua organização. Como havia dito, né, a gestão e cumprimento dos requisitos legais são necessários, né, para que haja obtenção das certificações ISO e manter a organização a par de sua situação, reduzindo a ocorrência de sanções e aplicações de multas por falta de atendimento aos requisitos. A organização deve manter e reter informações documentadas sobre seus requisitos e deve assegurar que sejam atualizadas para refletir quaisquer mudanças, né? Então, né, essa informação documentada a gente pode usar como exemplo, né, o PPRA, o PCMSO, o PCMAT, né, e outros documentos, né, que as NRs exigem para que a gente atenda à legislação de saúde e segurança do trabalho. Feito o reconhecimento dos perigos e riscos, agora a gente precisa planejar os nossos objetivos e metas para que a gente crie uma oportunidade de mitigar ou eliminar esses perigos e riscos, tá? A organização deve estabelecer e manter objetivos de segurança e saúde no trabalho documentados, ou seja, eu tenho que documentar quais são os meus objetivos e metas em relação aos perigos e riscos que foram reconhecidos, tá? Os objetivos devem ser mensuráveis sempre que praticável. Que eu quero dizer com isso? Assim, a gente não pode propor algo, uma oportunidade, né? Quando a gente reconhece o perigo e risco, que não esteja dentro da realidade da organização. Então não adianta você determinar um objetivo e uma meta, né? Que a gente sabe que no final o resultado não vai ser alcançado. Então assim, pratique é, planos de ações, objetivos e metas dentro da realidade da organização que você está trabalhando. Ao estabelecer e revisar seus objetivos, a organização deve considerar os requisitos legais e outros requisitos. Já falamos sobre isso, né? Que é um dos itens auditáveis mais importantes. Seus perigos e riscos de saúde e segurança ocupacional, suas ações tecnológicas, seus requisitos financeiros, isso é importante, tá, gente? Para o objetivo ser mensurável também tem que ter conhecimento de quanto a empresa está a fim de investir, quanto ela tem de capital para a realização daquele plano de ação, tá? Bem como a visão das partes interessadas. Os objetivos devem ser compatíveis com a política de saúde e segurança, incluindo o comprometimento de melhoria contínua. Isso também tem que fazer parte, né, do programa. Depois que eu criei o meu objetivo, as minhas metas, né, e meu plano de ação para alcançar a, o resultado, as oportunidades, né, do reconhecimento dos perigos e riscos, a organização tem que monitorar o seu desempenho, tá? A organização deve identificar parâmetros fundamentais para medir o desempenho de saúde, verificando
se estão sendo atingidos os objetivos, se foi implantado, porque se de repente você solicitou para que uma área implantasse aquele plano de ação. Então você vai ter que monitorar se aquilo foi realmente implantado e se está sendo eficaz, tá? Porque muitas vezes você não vai ser o executante do plano de ação. Você vai determinar, você vai ser o criador do plano de ação, mas você vai delegar isso a outra pessoa, a implementação desse plano de ação. Só que você, como responsável do programa, tem que monitorar para ver se ele foi implantado, para ver se ele está sendo eficaz, porque a ineficiência do plano de ação que você determinou, quem vai ser cobrado não é quem está executando, e sim quem é o criador daquilo, ou seja, você vai ser cobrado. Então é importante que você acompanhe o desenvolvimento. Então é importante sempre estar monitorando o desempenho do que você determinou no plano de ação para que o resultado seja alcançado, né? Ou seja, a mitigação ou eliminação do perigo e do risco. Se são eficazes os programas, a comunicação, a consulta aos trabalhadores, às partes interessadas. Então você só vai saber se aquilo que na fase do planejamento você imaginou como solução dos seus problemas em saúde e segurança, se na prática está sendo eficaz, tá? Então é importante que você, por isso que é uma melhoria contínua, porque na sua cabeça ia dar certo, mas na hora que você pôs em prática, não pode ser que não tenha o mesmo resultado, né? Aquele velho ditado, né? Na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? Então é importante que você acompanhe a eficácia do que você propôs, tá? Se a comunicação está sendo bem feita, se os trabalhadores estão sendo consultados, volto a repetir que agora, conforme a ISO 45001, os trabalhadores devem ser consultados em relação à saúde e segurança ocupacional, tá? E as partes interessadas, que pode ser subcontratadas, fornecedores, clientes, vizinhança, enfim, como a gente já sabe, né, já estudamos quem são as partes interessadas. Então essa fase do monitoramento ela é ela é obrigatória dentro do sistema, tá? Então a gente vai ter que mostrar para o organismo certificador de que forma que a gente está monitorando o desempenho, tá? E ela é importante para a saúde do programa, tá? Então é um item bastante relevante para o sucesso aí do programa. Exemplos de outros métodos que podem ser usados para medir desempenho, tá, gente? Inspeção sistemática no local de trabalho, então você ir, né, até a frente de trabalho, acompanhar aquilo que você determinou como plano de ação para ver se realmente está tendo o resultado esperado. Levantamento de atitudes do colaborador face à segurança, né, para ver se não está tendo desvios, né, seja por questões de comportamento, seja por outras questões operacionais. Análise da documentação e dos registros. Então, se de repente seu plano de ação foi elaboração de alguma nova documentação para acompanhar o desempenho, se isso está sendo registrado, né, computado, né, para que você no final tenha a somatória dos resultados, então isso também é importante. Comparação com boas práticas em outras organizações, então de repente a sua organização tem várias filiais, então como é que está
o desempenho de uma filial para outra, não é criar uma competição entre elas, e sim usar de repente como exemplo uma boa prática de uma localidade, né, e tentar implantar na sua aqui dentro da organização. Tá? Então também tem as estatísticas, né, através de gráficos, enfim, são várias. Também temos, né, o monitoramento de desempenho através de estatísticas, né, de taxa de frequência, taxa de gravidade e conforme o NBR 14270, né? Então, são várias formas da gente monitorar o nosso desempenho